Olá, estilosos! Meu nome é Letícia Menezes. Eu sou a Gabi Ritt. E tá começando mais um episódio do Bem Estilosas. E hoje a gente trouxe um assunto muito legal pra vocês e prático, né? Pra vocês praticarem aí em casa, o que é mais divertido. Hoje a gente vai falar sobre contraste pessoal, que é uma das etapas da consultoria, mais especificamente da análise cromática. E é uma das únicas coisas que você pode fazer em casa. Isso mesmo, você aí que tá nos ouvindo pode terminar de ouvir o podcast e já fazer aí na sua casa e descobrir o seu contraste pessoal. Já vai pro teminha aí, hein? Mas vamos explicar o que é o contraste, né, Gabi? Isso. Então, né, o contraste, ele é, assim, a diferença das nossas cores, né? Então, a gente olha, né, no nosso rosto, a gente vê a diferença que a gente tem da cor da boca, do olho, da pele, sobrancelha, cílio, cabelo. Tudo isso forma o nosso contraste, que é a diferença entre as cores dessas partes do nosso rosto. Então, a gente consegue analisar essas diferenças para ver se uma pessoa pode ter baixo contraste, médio ou alto contraste, né? Então, o que diferencia entre ter baixo, médio e alto contraste são as diferenças nesses tons de cores que nós temos, né? Que todos nós temos. A gente tem a nossa paleta de cor e o nosso tom de cor pessoal, né? Cada um tem o seu. Então, analisando essas diferenças das nossas próprias cores, a gente consegue identificar esse contraste pessoal. Então, assim, vamos começar já a ensinar isso aí, como é que você pode fazer isso em casa. Então, pega um papel, pega um lápis para anotar tudo, porque a gente vai falar o passo a passo aqui para você descobrir o seu contraste. E é bem fácil, gente, bem tranquilo, e vocês vão ver que essa observação vai ajudar vocês a entender por que alguns tons ficam melhor que os outros, né? Tipo, uma saturação de cor, coisa mais, cor mais escura, cor mais clara, por que fica bem, por que não fica, né? Bom, para começar, né, como a gente falou, a gente analisa as cores do nosso rosto, principalmente, né? Na parte do contraste, a gente foca principalmente na região do rosto, que é onde a gente quer harmonizar, né? Então, o que a gente vai analisar no contraste? Exatamente, já pode anotar aí. A gente vai analisar a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, do nosso cabelo, da sobrancelha e a cor dos lábios, né? A cor da nossa boca. É importante lembrar que o cabelo, a gente tem que observar se ele é pintado ou não, né, Lê? Porque se o cabelo tá pintado, que não seja da nossa cor natural, ele pode alterar a questão do contraste. Daí, se você tiver com o cabelo pintado, né, descolorido, desconsidera o cabelo, né? Isso, você pode até usar uma ferramenta que a gente usa na consultoria, que é uma faixinha, alguma coisa para cobrir o seu cabelo, né? Daí você pode desconsiderar ele no momento que você for analisar. Isso. Eu sei que eu tive que fazer isso, né? Eu não pude considerar o meu cabelo bem natural que eu tenho, assim, a cor. Sim. Eu não tenho cabelo natural, gente, é pintado. Mas tudo bem. Sim. Qual a primeira etapa, né, pra gente descobrir esse contraste? Então, você vai fazer essa, né, se você pinta o seu cabelo, você vai fazer esse isolamento aí, né, do cabelo para facilitar, né? Se você não tiver como isolar, tudo bem também, mas para facilitar a sua análise, o ideal é que você isole caso seja pintado. Aí, bom, você vai tirar uma foto sem maquiagem, né, com o rosto bem limpo. Com o rosto bem limpo. Você vai tirar uma foto focando da região do seu colo para cima, né? Então, do colo e o rosto. E aí, o que você faz? Você tira essa foto e vai colocar ela no modo preto e branco. Isso. Eu uso o mono sempre do meu celular,
Que é o preto e branco, que pra mim mais fidedigno pra isso. Isso, de preferência um preto e branco, né? Porque hoje em dia a gente tem vários filtros ali, várias formas de deixar em preto e branco. Mas a gente tem alguns que alteram as sombras, né? Alteram a luminosidade. Então, de preferência, o mono, que é o básico mesmo, né? O que é só deixar em preto e branco, sem nenhum efeito de filtro, né? Isso aí. Deixa os blur pra outra hora, né? Por que nós precisamos deixar em preto e branco? Porque daí a gente consegue anular todas as cores e deixar somente os níveis de contraste. Por quê? Para a gente analisar os níveis de contraste, a gente vai considerar os tons do branco até o preto. Então, a gente vai ter os tons de cinza que vão fazer essa diferença do nosso contraste. Então, gente, uma pessoa que possui o cabelo, a pele e olho bem clarinho, por exemplo, né, será baixo o contraste, porque a gente vê que não tem muita mudança aí entre os tons, né? Tipo, da sobrancelha, da pele, do olho, tudo fica em tons muito próximos. Então, isso quer dizer que essa pessoa é de baixo contraste. Já vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que tem a pele bem clara e tem o cabelo bem escuro, sobrancelha escura, será de alto contraste, né? E então também, assim, uma pessoa que tem a pele negra e tem o cabelo e o olho, assim, com tons bem próximos, também pode ser de baixo contraste, né? Mas aí, então, se daqui a pouco a pele negra, assim, é um pouquinho mais clara, né? E daí destaca um pouquinho mais a sobrancelha, cabelo. Então, já vamos por um contraste médio, né? Então, essas são as variações do nosso contraste, né? E isso é muito específico de cada pessoa. Então, não tem como a gente dizer que necessariamente, se você tem o cabelo claro e a pele clara, você vai ter baixo contraste. Igualmente, para uma pessoa de pele negra, se vai ter, né? Se a pele negra e o cabelo escuro, né? Se vai ser exatamente igual. Olhando normalmente, né? Só se olhando no espelho. Então, o ideal é que a gente faça essa análise na foto em preto e branco pra gente identificar direitinho, porque vocês vão se impressionar como em preto e branco a gente tem uma diferença grande nos nossos tons, assim, do nosso contraste. É muito engraçado. Eu mesma, né? Quando eu fiz o meu, eu tenho a minha pele bem clarinha, e meu cabelo, ele é um pouco escurinho, assim, né? Ele não é loiro, não é claro. E aí, quando eu fiz o meu contraste, é um contraste baixíssimo, assim, porque às vezes a gente não repara exatamente no tom do nosso cabelo, né? Ele se destaca da minha pele, olhando normalmente, mas quando a gente faz a análise do contraste, ele tem uma diferença muito baixa de contraste. Então, eu tenho um contraste bem baixinho. Sim, é surpreendente, né, Lê? Quando a gente olha ali. Uhum. Então, é uma análise muito legal de fazer aí. E você vai se descobrindo, né, cada vez mais. E são nuances, né? São coisinhas que mudam e que passa despercebido, mas a gente... Daí começa a fazer sentido algumas coisas, né? Alguns usos de cores e tons, né? Isso. Bom, e é isso, né? Para você, é muito simples. A gente já explicou, na verdade. A gente vai deixar algumas referências ali para vocês identificarem, para vocês verificarem, né? De alguns famosos mesmo. Acho que vamos deixar os nossos também, né, Gabi? Vamos deixar pra vocês dar uma olhada. Vamos nos expor, aquelas. Para vocês nos avaliarem. Avaliarem nosso contraste. Isso, então a gente vai deixar ali para vocês olharem, para vocês... Porque é uma coisa muito de treino mesmo, né? Você vai olhando, mas é fácil de fazer, vocês vão ver o quanto é fácil essa etapa. Por isso que a gente está explicando para vocês que vocês podem fazer em casa e se divertir fazendo isso. Isso aí, vão se analisar, se olhar também depois no espelho e reconhecer suas cores. Isso é uma delícia.
Isso. E por que que é legal e interessante a gente descobrir o nosso contraste, né? Porque você pode combinar as suas cores, né? Você pode combinar as peças que você usa, a maquiagem, a roupa, os acessórios. Isso tudo faz diferença, né? Então, a gente consegue harmonizar melhor a cor do nosso cabelo com tudo que a gente está usando, com a nossa maquiagem, a nossa roupa, a nossa pele. Então, na maquiagem, por exemplo, alguém que é de médio contraste, ela pode usar diversas cores, né? Ali, mas que não destaquem tanto, que não sejam tão fortes, porque assim vai harmonizar melhor com esse médio contraste. Então, a gente tem o próprio, né, os próprios termos já dizem, né, é baixo, médio e alto. Então, um alto é algo que se destaca muito. Quando a gente fala em médio contraste, a gente usa uma coisa ali mediana no sentido de intensidade de cor. Isso aí. Porque vocês vão ver a questão da harmonia, né? Vocês vão ver que daqui a pouco, quem tem médio contraste, se beneficia muito mais com uma maquiagem mais em tons amarronzados, por exemplo, do que um pretão no olho. Né? Por que então aquele pretão pesava e eu não entendia? Talvez porque seja o meu contraste, né? Isso, faz muita diferença, gente. E, por exemplo, alguém com alto contraste, se tem, né, os olhos ali escuros, o cabelo escuro e a pele bem clarinha, às vezes coloca um batom bem clarinho e não cai muito bem. Então, para uma pessoa com alto contraste, o ideal é o quê? A gente compensar esses contrastes, né? Então, você colocar um batom já mais marcante, né, que chame mais atenção na boca, ele vai compensar com esses tons que a pessoa pode ter no cabelo, ou nos olhos, ou na sobrancelha, em relação à pele, né? Então, vai fazer essa diferença de baixo e alto contraste para deixar tudo harmonizado. Isso, vai ver que essa pessoa, ela consegue carregar toda essa cor no rosto, né? E não fica uma coisa assim, fora da harmonia, né? Não, parece que aquela cor, ela vem pra completar aquele look, ela não chega antes. Quem tem um contraste mais baixo, assim, ou médio, talvez vai usar uma cor muito vibrante, assim, aquela cor vai chegar antes da pessoa, sabe? Que nem eu sempre falo pras minhas clientes, né? A gente quer que veja, olha a fulaninha que bonita, ela tá com essa cor. Não, quem é que tá vindo com essa cor? É a fulaninha, sabe? Não que a cor chegue antes da pessoa. Isso, porque a gente nós queremos né, chegar, mas não só o que a gente tá usando ou a nossa cor, né? Porque isso tudo tem que fazer parte da gente, tem que harmonizar com a gente. Então, isso aí. Ainda falando de make, uma pessoa de baixo contraste, ela daí teria que seguir também esse baixo contraste no que ela usa. Então, não carregar no olho, não carregar no batom, usar uma coisa mais leve, né? Que esteja mais próximo desses tons de contraste dela. Daí vai ver que vai ficar mais harmonioso, né? Isso. E nas roupas, Gabi, como é que a gente faz essa combinação dos contrastes? Então, basicamente, a gente vai seguir a mesma fórmula, né, entre aspas, da maquiagem. Então, a gente vai coordenar a nossa roupa de acordo, né, sempre lembrando, pessoal, quem tá querendo buscar esse look bem harmonizado, né? Vai replicar o contraste do rosto, vai replicar na roupa, né? Então, uma pessoa que ela tem um alto contraste, ela vai ficar bem com estampa, com listra, com cores bem contrastantes, né? Tipo preto e branco. É perfeito para quem tem um alto contraste, né? Então, porque vai replicar o contraste da pessoa. Né? Então, essa pessoa não vai ser carregada pela estampa, né? Ela que vai estar super bem composta com aquela estampa.
Exatamente. E aí, quando você tem um médio contraste, por exemplo, usando aí a mesma ideia do listrado, né, que varia a cor, a gente já não usaria, né, um preto e branco. Então, a gente tentaria chegar nesse médio contraste, o quê? Talvez com um cinza e um preto, ou um cinza e um branco, algo que não varie tanto, né? Então, eu acho que fica fácil a gente entender pensando nesse listrado, né? Ou, por exemplo, até no famoso petit pois, né? Na estampa petit pois, preto e branco. São os opostos, né? O preto, a cor preta e a cor branca. Então, se a gente faz ali, por exemplo, um petit pois de preto, com fundo preto e bolinha cinza, não vai ter aquele destaque tão distante, né? Uma diferença tão grande nas cores. Então, esse seria um médio contraste. Então, uma pessoa que tem o médio contraste, ela tem que trazer esses elementos para as peças que ela usa. Assim como a gente falou na maquiagem, trazer nas peças que ela usa também. Para isso, harmonizar com o médio contraste que ela traz no rosto ali, né? Que ela já traz normalmente. E aí, no baixo contraste, então, de novo, replicar o seu baixo contraste. Então, as estampas mais suaves, né? Em tons bem menos contrastantes ainda, né? São os que mais vão beneficiar, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente fala do baixo, né? Uma pessoa de baixo contraste é quando a gente mais tem essa questão de talvez a roupa chegar antes da pessoa, né? Porque às vezes alguma peça que tu usa, ela destaca muito, então ela acaba não batendo muito com o seu contraste, né? Então você trazendo elementos também de baixo contraste, ele vai te valorizar, né? E não só valorizar a cor da peça, né? Então você vai chegar e não só a peça de roupa, né? Não só a cor. Isso, e fora assim um momento em que a pessoa tem que ser muito vista, né? Sei lá, vai estar num palco. Agora eu lembrei da Rainha Elizabeth, né? Que usa roupas super berrantes. E ela é toda baixo contraste, né? Me parece. Não fiz análise dela, né? Mas a gente não fez, mas aparentemente. Mas parece, né? Mas fora... se precisar estar numa ocasião, assim, de ser vista, né, de longe, eu acho que é interessante, né, buscar essa harmonia, né. No caso dela, né, justamente, ela usa porque ela tem que ser o centro das atenções, né. Isso, então tem um propósito maior. Isso, porque ela tem que ser vista a uma distância muito grande, né. Sim, e agora só mais uma informação também, a Gabi comentou do cabelo ali no início, a gente falou de isolar o cabelo, por quê, né? Porque o contraste de uma pessoa, ele pode mudar, né? Exatamente. Então, por isso que a gente indica, na verdade, indica não, tem que ser feito, isso é uma regra, tá? Você precisa fazer essa tua análise do contraste sem maquiagem nenhuma, de preferência sem acessório, sem brinco nenhum, pra gente analisar o seu natural, né? Então, a cor do nosso cabelo natural é o que complementa mais o nosso contraste, né? Porque ele faz parte do que a gente é, né? A gente veio assim, então ele bate melhor. Então, quando a gente pinta o cabelo, dependendo, né, da cor que você pinta seu cabelo, você pode variar o seu contraste. Então, só pra gente dar um exemplo melhor aqui para vocês entenderem e terem uma ideia melhor dessa situação, por exemplo, uma pessoa que tem a pele muito clarinha, muito branquinha. Eu acho que eu vou até dar exemplo aqui, uma Anne Hathaway, né, da vida. Pensei nela o podcast inteiro. Eu acho, ela é um exemplo claro de alto contraste, né? Isso aí, exatamente. A Anne Hathaway, ela tem a pele bem clarinha e o cabelo bem escuro. E eu acho assim que eu não consigo ver a Anne Hathaway sem um batom vermelho viva, né? Eu acho que ela usa demais isso e ela se beneficia muito desse contraste dela.
Mas, por exemplo, vamos supor que a Anne Hathaway pinte o cabelo dela de loiro. Daí, ela vai... Ela Realiza. Ele é alto contraste, né? Ela naturalmente tem um alto contraste, mas se ela pinta o cabelo de loiro, ela vai ficar baixíssimo contraste, porque ela é muito clarinha, ela tem a pele muito clara. Então, isso vai mudar completamente essa forma dela harmonizar a maquiagem e as roupas dela, as cores das roupas dela. Porque ela vai mudar o contraste. Então, faz sim muita diferença. Vocês vão entender quando vocês começarem a se analisar. Faz muita diferença. Significa que você não pode mudar a cor do seu cabelo? Jamais. Você pode fazer o que você quiser. Né? Assim como a Gabi muda a cor do cabelo dela e tá super aí harmonizada. O meu realmente é harmonizado, gente. Tipo, essa cor, ela está na minha paleta, né? Então, eu comporto ela. Exatamente. Então, aí a gente entra numa situação mais funda também, né? Aqui a gente tá passando um básico para vocês do contraste, mas numa análise cromática, daí vocês vão conseguir descobrir exatamente uma cor. Por exemplo, se vocês querem mudar a cor do seu cabelo, assim como a Gabi fez, descobrir a cor exata ali na paleta que mais beneficia para você manter o seu contraste, ou se você vai mudar o seu contraste, que forma você vai lidar com isso, né? A partir do momento que você mudou, para você harmonizar tudo isso. Então, é importante a gente cuidar isso e reparar, analisar direitinho e de preferência, né? Se você conseguir fazer uma análise completa, né? Uma análise cromática completa, para você descobrir certinho a sua harmonização de cores, mas só com o contraste a gente consegue já nos beneficiar bastante, né? A gente já entende várias nuances, assim, várias coisas só pelo contraste, é incrível. Exatamente. Outra coisa também que é importante é o bronzeado, né? Se você tiver muito bronzeada, o ideal é que você espere amenizar, né, um pouco mais esse bronzeado para você fazer a sua análise também, porque também pode fazer uma variação no seu contraste no momento que você for analisar. Sim, isso dá uma baita diferença, gente. Então, a gente sempre pergunta, né, quando tá fazendo a análise no verão, né, olha, tu tá bronzeada, né, então se sim, a gente espera para fazer, né, eu não faço, pelo menos, se a pessoa tá bronzeada naquele momento. Não, o ideal é você dar um período aí para aquele bronze baixar, né, um pouco, ou sair mesmo, pra gente poder analisar da melhor forma, né, porque não adianta a gente fazer essa análise, assim como a gente diz, porque o bronzeado é praticamente uma maquiagem, né, não adianta a gente fazer a análise da mesma forma que a gente pede para vocês fazerem sem maquiagem, não adianta a gente fazer com bronzeado, porque vai estar camuflando o que a gente é naturalmente, né, no dia a dia normal. Isso, e tem coisas que a gente tem que conseguir analisar e o bronzeado vai dar uma disfarçada, né? Isso. Então, agora que você já sabe como descobrir o seu contraste, né, e algumas dicas de como ele usar a seu favor, então seria legal você começar a testar ali no seu guarda-roupa mesmo, né? Porque eu acho que essa ideia das combinações, pegar toda essa instrução que a gente deu, né? De como combinar o baixo contraste, o alto contraste, o médio contraste. Então, você pode olhar no seu guarda-roupa e começar a brincar com o contraste das suas roupas e da sua maquiagem, né? Começar a observar também, né? Testar, com uma roupa clara, com uma roupa escura, né? Como é que fica? Como é que o meu rosto reage? Com a make, assim, com uma sombra, sei lá, uma sombra azul, uma sombra roxa. Como é que fica o meu rosto? Eu acho que é bem interessante isso, né? E ir testando, e reconhecendo ali, que você vai ver que vai fazer sentido. Pode ser um pouco difícil no início, mas isso é tudo prática, gente. Vocês
vocês vão fazendo, vão praticando, que vai ficando tudo mais fácil e mais divertido, né? Então, pra gente pensar nas roupas, né? O ato de se vestir, muito mais do que só se vestir, né? Então, tem toda uma ideia, um conceito por trás, uma brincadeira ali, e você pensar, fica divertido, né? Então, não é só mais uma peça de roupa, é uma peça que vai harmonizar o seu contraste e vai fazer toda a diferença ali no seu visual. Isso aí, é um complemento, né, de você. E então, vamos tentar, justamente que nem a Lê falou, brincar e testar coisas. Acho que isso que é o mais bacana. Né? E aí a gente vai escolhendo o que a gente gosta mais, né? E assim como no seu guarda-roupa você vai enxergar de uma outra forma, né? Quando você for fazer umas novas compras, tanto de roupa quanto de maquiagem ou acessório, você vai conseguir entender melhor e você vai ter mais facilidade na hora de escolher, né? E se você quiser se aprofundar mais nesse autoconhecimento, né, e descobrir mais sobre as suas cores e o seu estilo, a gente aconselha sempre a fazer a análise cromática ou a sua consultoria completa, né? Isso, porque ali sim vocês vão receber, além da paleta, né, mostrando as suas cores, vocês vão receber orientações, né? A gente dá uma aulinha, né, Lê? Na hora que tá fazendo ali. É uma super aula, né? É muito conteúdo que a gente traz para cliente, porque daí ali tu aprende tudo mesmo, né? E é personalizado, é como tu vai colocar, né, as tuas cores, como tu vai fazer tuas escolhas, né? Bom, mas então agora você pode terminar de ouvir aqui o podcast, já pode ir lá fazer a sua análise de contraste e depois conta pra gente se ficou alguma dúvida, se vocês descobriram aí, o que vocês acharam. Manda pra gente. Exatamente, manda pra gente que a gente quer compartilhar isso com vocês, ajudar vocês a descobrirem pelo menos essa etapa aí, que é fácil, que vocês podem fazer em casa e é uma brincadeira aí, mais uma coisa para você fazer no final de semana e se divertir um pouco, se autoconhecendo, se analisando, e é super importante a gente olhar pra gente. E descomplicar algumas coisas por aí, né? Exatamente. A moda não tem que ser complicada, tem que ser fácil, tem que ser divertida. Exato, isso que a gente quer. Bom, isso aí foi mais uma dica mesmo, uma brincadeira aí pra vocês fazerem em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, né, Gabi? Não esqueçam, nos contem tudo. Nos contem tudo ali. Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. @bem_estilosas é o nosso Instagram. E o Facebook Bem Estilosas. Faz a sua análise e conta pra gente lá, deixa ali um recadinho ou manda um direct que a gente quer ver. Pode mandar foto também ali em preto e branco pra gente ajudar vocês. Vai ser bem divertida essa troca. Meu nome é Letícia Menezes. E eu sou a Gabi Ritt. E esse foi mais um episódio do Bem Estilosas. Até a próxima. Até mais.